E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Deus Salva os Pecadores. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar sobre a palavra de Jesus. A palavra que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, mas antes de tudo, peço para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários. Se você aceitou Jesus através dessa palavra, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, para o canal crescer, para alcançar muita gente, ganhar muitas almas para o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo aqui é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tudo para que o nome de Deus seja glorificado através de minha pessoa, através desse canal. Desde já quero agradecer a todos que estiverem assistindo esse vídeo, Que Deus ilumine os seus caminhos, ilumine os seus entendimentos, que você possa abrir os olhos e entender a palavra de Deus. Você que conhece a palavra de Deus, que você que está desviado, que você venha chegar-se a Deus. Venha chegar-se a Deus através dessa palavra. Você que está afastado, dos caminhos do Senhor Jesus, e você que não conhece a palavra de Deus, que Deus venha fazer uma mudança na sua vida, uma transformação, que a luz do Evangelho venha salvar você, porque quando se fala do Evangelho, o Evangelho que quer dizer salvação, o Evangelho quer dizer boas novas, e boas novas é Jesus, e Jesus é o Salvador. O Evangelho, boas novas de Jesus. Então vamos lá para o estudo. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, está escrito assim no versículo 29, o capítulo 5, versículo 29, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, cuidais, examinai. Jesus nos manda nós examinar as Escrituras, porque as Escrituras ela fala da vida eterna. A vida eterna não é que nem uma pessoa que vive, vamos supor, no Brasil ou em qualquer parte do planeta, da planeta Terra, uma pessoa que vive até 120 anos. 120 anos. Uma vida eterna, ela vai por toda a vida, não há numeração para se contar a vida eterna. Por isso que Jesus falou: examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. É nela que você vai encontrar a vida eterna. Então examine as Escrituras. Vê qual é o Deus que deve ser adorado. Porque Jesus disse: examinar as Escrituras. Por quê? Porque nela tem a vida eterna. São elas que de mim testificam. Diz o Senhor. Diz o Senhor Jesus. Vamos examinar as Escrituras, que ela mostra que tem a vida eterna, e são de Jesus que ela testifica. Vamos ler em livro de Gênesis, capítulo Gênesis. Vamos lá ler lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que está escrito lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. 15. Aqui. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, a semente da mulher essa pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a semente da mulher. Diz a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: examinar as Escrituras, que de Gênesis já mostra que Jesus Cristo é o Salvador, é o prometido, aleluia, glória a Deus, é o prometido das nações. Jesus Cristo é o prometido, é a semente da mulher. Ele é o Filho de Deus, a promessa estabelecida no princípio.
quando o homem e a mulher pecou contra Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vimos aqui a semente da mulher. Por isso que Jesus fala, examinai, veja que meu nome já foi pronunciado lá no livro de Gênesis. Agora vamos de novo. Jesus disse, examinai as escrituras no livro de Êxodo. Êxodo deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, o versículo 5 e o 6, que diz assim, Êxodo. Vamos lá em Êxodo 12, o 5 e o 6. Que diz assim, o cordeiro, 5, versículo 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomará das novilhas ou das cabras, e guardareis até os 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o santificará à tarde. Então, o cordeiro, quem é o cordeiro? João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vimos aí a examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, diz o Senhor. E o cordeiro de Deus em livro de Êxodo, ou o cordeiro pascual. Jesus é a Páscoa. O cordeiro pascual no livro de Êxodo, o prometido, o Salvador. No livro de Levítico, vamos lá no livro de Levítico, capítulo... no livro de Levítico, capítulo 1, e o versículo 3 e o 6. Vamos ler. Levítico, capítulo 1, versículo 3 e o 6. Se a sua oferta for holocausto de gado oferecido macho, oferecerá macho, e sem mancha, a porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão sacrificará, oferecerão o sangue, e espiarão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, naquele tempo, havia um sacrifício, um animal substituto. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, havia um animal que seja sem defeito nenhum, sem mancha, para ser sacrificado. Então, aqui representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o prometido, o Senhor de todas as coisas. Aqui no livro foi Levítico, Números, capítulo 20, versículo 11. Números, capítulo 20, versículo 11. Versículo 11. 20, versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com as suas
varas, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aí a gente vimos aqui, quando Moisés ele feriu ali, que o povo estava sem água, o povo murmurou ali, dizendo que não ia morrer de sede. Aí Deus mandou para Moisés falar para a pedra jorre água, no nome do Senhor. Não foi para Moisés bater na pedra, ali simbolizando a água. Jesus ele disse, a água jorrará para a vida eterna, né? A água, né? Falou para a mulher ali, se tu beber desta água que está aí, tornará a ter sede, mas se beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca mais você terá sede. Jesus disse, nunca mais você vai morrer de sede, ou vai morrer de nada, porque Jesus quis falar para aquela mulher que ele ia dar a água da vida, a salvação. Jesus disse, as escrituras testificam de mim. Você vê que desde Gênesis começa as escrituras a testificar. No livro de Deuteronômios, Jesus é o grande profeta, né? O grande profeta. O grande profeta. Vamos ver lá. Deuteronômio 18:15. 18:15. O grande profeta. Deuteronômio 18:15. 18:15, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como e a eles o ouvirá. Quando Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, aí o povo exclamou: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluias! Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Então, o prometido, o profeta Moisés, há muitos anos atrás, não sei mais ou menos quantos anos, não dá para calcular, porque foi muitos anos atrás, ele falou: um profeta se levantou entre nós. Então, se nós examinar as escrituras, como Jesus diz, e você pode ver que já está falando de Jesus, o grande profeta, o maior de todos. Jesus disse, não há profeta maior do que João, de todos, João Batista. Mas aqui está o maior, ele, Jesus. Aleluias. Aí vemos aqui no livro de Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ver lá o livro de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 14. Livro de Josué 5, 14. Vamos ver aqui, 5, 14. 14 e 15. Que diz assim: 14 e 15. E disse ele: não mais venho agora como príncipe do exército do Senhor. Do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto à terra e o adorou. E disse-lhes: que diz meu Senhor ao seu servo? Então, de maneira nenhuma, nenhuma criatura pode ser adorada. Nem os anjos podem ser adorados. Somente Deus pode receber o louvor e a adoração. Josué entendeu e reconheceu que foi Jesus Cristo. Então ele se prostrou e o adorou, o príncipe dos exércitos. Então aqui é Jesus Cristo nas Escrituras. Por isso que ele diz, a testificação, e examinando as Escrituras, você vai ver que ele é o que é desde o princípio. Então as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, ela fala que Jesus Cristo é o Salvador,
é o prometido para todo o povo. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16. Vamos ver aqui, o livro de Juízes. Juízes, capítulo 2, versículo 16. É 16, isso mesmo. 16. Capítulo 2, eu errei aqui, 2, fui lá no 16, Juízes. Cadê? Deixa eu ver aqui. Juízes 2, 16. Que diz assim: E levantou o Senhor juízes que os livraram da sua mão dos que os roubaram. Então, o Senhor levantou o juiz. A representação aqui nas Escrituras é de nosso amado Jesus Cristo. Então, vamos continuar examinando as Escrituras. Pessoal, nesse vídeo de hoje, se você for ouvinte aqui do canal, e se você não for o primeiro acesso aqui no canal, quero fazer um apelo para você aí, se quiser aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você tem um livre-arbítrio de querer ou não. É a escolha. Deus fez o homem com um livre-arbítrio. Se você quiser aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, você se declara aí, e eu vou estar orando pela sua vida. E Deus vai continuar operando maravilha em sua vida. Eu estou onde agora? No livro de Ruth. Ruth capítulo 2, é isso mesmo? Capítulo 2, do versículo 1, o 2 e o 3. Aqui. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Versículo 2. E Ruth, a Moabitas, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espiga. E atrás daqueles em cujo olho eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Versículo 3. E foi, pois, e chegou apanhava espiga no campo, após as segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. A gente viu aqui que Jesus Cristo, ele é o remidor, ou seja, ele é o resgate no livro de Ruth. É aquele que resgata a pessoa. É o parente remidor. Já lemos aqui o 1 Samuel. Vamos lá, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Vamos examinar as Escrituras. 1 Samuel 17, 47. 47.
Ok, achei aqui. 47, que diz assim: E saberás toda esta congregação que o Senhor salva, e não com espada nem com lança, porque o do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Então, no livro de Samuel, capítulo 1, Jesus é o descendente de Davi. O descendente de Davi. Então, vamos continuar examinando as Escrituras. Em 2 Samuel... Não, em 1 Samuel em 1 Samuel que é a nossa vitória. O 2 Samuel é que ele é o descendente da casa de Davi. Então vamos continuar lendo as Escrituras e examinando. Para mim ganhar um pouco de tempo, aí eu vou ler aqui e vou explicando quem é. Jesus é o doador da sabedoria. Primeiras Reis, ele é o doador da sabedoria. Reis, capítulo 3, versículo 12 e 4, 29. Então, ele é o dono da sabedoria, revelando a pessoa de Jesus. Né, que Deus deu sabedoria ali, o Salomão, né? Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos. O único que superou ele só foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em sabedoria. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis, né? Se fica lá em capítulo 11, versículo 9 e 21. Em Crônicas, Jesus ele é o rei, ele é o rei de Deus. Se fica lá em Crônicas 29, versículo 23 e o 32. Segunda Crônica, Jesus é a aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxiliador, Senhor dos céus e da terra. Então, nós estamos vendo aí, examinando as Escrituras e vendo, Esdras, né? Deixa eu ver se eu falei o versículo. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Neemias, capítulo 1, versículo 11, é o nosso ajudador. Então, as Escrituras, nós estamos vendo aqui que no Antigo Testamento vem falando da pessoa bendita de Jesus. Né? É por isso que Jesus examinai, pega a Bíblia, leia, examine, e você verá de quem a Bíblia fala, de Jesus. O livro de Esther, Jesus é o sofredor, né? Quando o Naamã resolveu matar Mardoqueu e todos os judeus, ali foi aonde Mardoqueu e Esther fez aquele jejum, né? Jejum para que Deus ouvisse eles e para protegê-lo. Então, em Mardoqueu ele é o sofredor, né? A representação de Jesus. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele é o nosso Redentor. Mas o que significa a palavra Redentor? Redentor, isso significa resgate. Ele é nosso resgate. Se você ler o livro de Jó, Jó foi um sofredor. Jó sofreu demais. Então, a representação é o nosso Redentor, aquele que resgata, aquele que protege o seu servo. As coisas acontecem, mas você tem a certeza
que ele te livra. Livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi para a cova dos leões. Ele permitiu que Daniel foi para a cova. Talvez você esteja passando por essa situação de ter ido para a cova, mas tenha certeza, Deus não vai te livrar da cova, mas Ele vai te livrar dos leões. E depois de te livrar dos leões, aí vem a vitória final, porque Ele é contigo. Em Salmos, Ele é o guarda de Israel. Jesus Cristo é o guarda de Israel. Capítulo 121, de número 121, do versículo 4. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Então, livro de Provérbios, a sabedoria de Deus, né? Capítulo 8, versículo 12, 22 e o 35. E Eclesiastes, Jesus Cristo é o alvo verdadeiro. Então, nós estamos vendo aí. É o que? O alvo verdadeiro. Então, estamos vendo aí a pessoa bendita de Jesus. Vamos examinar e continuar examinando de novo. No livro de Isaías, Jesus é o profeta sofredor. Isaías 53, versículo 2, o 3 e o 4. Vamos lá, vou ler essa parte aqui. Isaías, profeta Isaías. Isaías 53. Aleluias, glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 1, né? 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza o havíamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, nos experimentando nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então o profeta Isaías, há 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus Cristo, ele já testificou aí a pessoa bendita de Jesus. Esse texto fala de Jesus Cristo, fala do seu nascimento, fala fala do seu sofrimento. Mas Isaías trata também do nascimento de Jesus e trata do sofrimento da pessoa bendita de Jesus, do seu sofrimento na cruz do Calvário. Ele seria rejeitado, desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Jesus sofreu dor por amor a mim e a você. Homem de dores. Era desprezado, o mais indigno. A Bíblia diz que ele, quando ele foi crucificado, e ele não gritou, ficou calado, sofrendo as dores ali, para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Por isso que Jesus fala, testifica de mim, que cuidarei de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu vou adiantar aqui um pouco, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Jeremias 33, 16, ele é a nossa justiça. Em Lamentações
Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o pregador. Jesus é o pregador mal recebido. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e o 3, capítulo 3 e o 27. Então, nós vemos aqui que as escrituras, ela revelam, dando sinal e revelação de Jesus. Em Daniel, Jesus Cristo, ele é o rei eterno. Daniel 2, versículo 24 e Daniel 7, versículo 14. Então, na pessoa bendita de Jesus, que nem eu falei, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus, que cuidar e ter nela a vida eterna. O que é a vida eterna que eu já falei? É uma vida sem fim, uma vida que você não precisa contar, que nem no ambiente humano que nós vivemos hoje. Em Osés, Jesus é o que liga as feridas. Oséias 14, versículo 4. Deixa eu adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião, capítulo 3, versículo 17. E você confira, examine as escrituras através desse vídeo. Procure e vê que é a verdade que eu estou falando. A Bíblia não mente, a Bíblia é infalível. A palavra de Deus é que nem espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, da junta, e medulas, né? Apto a discernir a intenção do coração, né? A palavra de Deus. Depois eu vou ler lá em Hebreus lá. Eu vou te mostrar. Aqui em Amós, Jesus é o Deus de Israel. Amós 4:12. Em Obadias, em Obadias, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor no seu reino. Capítulo 1, versículo 21. Em Jonas, Jesus é o profeta ressurreto. Capítulo 1, versículo 17 e 2, 26. A gente vimos aqui que o profeta Jonas, como diz a palavra de Deus, Deus falou: Jonas, vai lá em Nínive e prega sobre a cidade, para ver se que é uma cidade que pode se arrepender. Vá lá e pregue, porque Deus falou, sabia que a cidade ia se arrepender dos seus pecados. A cidade estava muito corrompida, a violência estava demais, a prostituição estava demais, o homossexual estava demais, a depravação humana estava tão demais, o pecado estava tão cruel, que ao chegar ao nariz de Deus, a tal ponto de Deus destruir aquela cidade. E Deus falou: Jonas, vai lá e prega sobre a cidade. E Jonas, ele desobedeceu a Deus e foi entrou no navio e foi para outra cidade. Então, a baleia, como a história, né, vou aqui resumir, a baleia, jogaram ele no mar porque veio uma grande tempestade, né, a ponto de afundar o barco, e Jonas foi engolido pela baleia, e depois Jonas clamou e Deus trouxe ele de volta. A baleia colocou ele para fora na praia. Então, você vê que Deus tem misericórdia, enviou o profeta, ele me enviou para falar do Evangelho nesse dia de hoje, como foi nos dias de Noé: comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até em que Noé entrou na arca e fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora, e veio o dilúvio, a todos o levou. Assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será espetacular. Todo mundo vai ficar sabendo. Primeiro o arrebatamento da igreja, depois a sua vinda para estabelecer o milênio, aonde todo olho o verá.
Jonas, em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém, capítulo 5, versículo 2. Aí você vê que foi predito pelos profetas que Jesus, ele nasceu em Belém, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor, né? Aleluia, eita Deus. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas, salvação, aleluia. Em Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo, Abacuque capítulo 2, versículo 20. Em Sofonias, Jesus é o Senhor que está no meio de ti, capítulo 3, versículo 17. Em Ageu, Jesus é o desejado das nações. Ele é o desejado. Não tem para onde correr. Vai chegar uma hora que toda a terra, não tem para onde correr. Toda a terra vai adorar o seu Criador. É o desejado das nações, Jesus Cristo. Em Zacarias, Jesus é o preço do Cordeiro. João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos, quando viram assim, quando João anunciou assim a Jesus Cristo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o seu. Ele é. Aleluias. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Em Zacarias, eu falei o capítulo? Zacarias, que ele é o Cordeiro de Deus, é o capítulo 11, versículo 12. Em Mateus, Jesus é o Rei Messias, né? O Messias. Mateus, ele relata Jesus Cristo, né? O Messias, o Salvador, né? O Cristo ungido, né? Em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 11. Vamos ver sobre Mateus, Mateus fala sobre Mateus o publicano, né, que a gente falava. Se eu falei, Mateus era publicano, né? Que naquele tempo Israel era dominado pelo Roma. Então Mateus, ele era aquele que o publicano que cobrava imposto naquele tempo. Era o cobrador de imposto do governo de Israel, que estava sob a jurisdição de Herodes e sobre o poder romano, que Israel naquele tempo estava escravizado pelo poder de Roma. Roma dominava Israel naquele tempo. Vamos ver Mateus capítulo 2. Mateus, vamos ver aqui. Mateus, Miqueias, Mateus, achei. Mateus, capítulo 2, do versículo 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, o rei, né? Jesus Cristo, o rei Messias, o rei, viemos adorá-lo. A Bíblia diz que quando Herodes, ele soube dessa notícia, ele falou assim, poxa, ameaçou meu reino, vou matá-lo. Um rei nascendo? O rei, isso mesmo. Ele é o rei eterno. Já li Marcos, Lucas, Lucas, Jesus é o filho do homem. Lucas 19, versículo 10. Vamos lá, Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas.
19:10. Lucas, capítulo Dr. Lucas, Dr. Lucas 19:10. Doutor, né? O cara entendia da ciência. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vimos aí, examinar as Escrituras. Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. O homem. Seja lá você quem for. Seja lá rico ou pobre. Seja lá de que posição você esteja. Que principado você esteja. Mas sem Jesus você não é nada. Se você não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você não terá a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Em Atos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Jesus falou assim, ó, eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só recebe o Espírito de Deus aqueles que aceitam Jesus. O mundo não pode ver nem perceber. Você vê que é um mistério tão grande o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito de Deus. É Ele que te ilumina, é Ele que te guia, é Ele que te consola, é Ele que te protege. O Espírito Santo de Deus. Jesus falou, olha, até agora não peça nada em meu nome. Se você quiser pedir, peça para mim agora, que eu estou te ouvindo. Jesus falou, quando Jesus estava aqui na terra. Mas quando ele foi para o Pai, então, falando aqui sobre o Espírito Santo, né? Vamos dar continuidade da pessoa bendita de Jesus, né? Em Romanos, Jesus é aquele que torna justo aos olhos da lei. Então, Romanos 8, 1 e 4. Então, Jesus se torna justo aos olhos da lei. Jesus falou, eu não vim para abrogar a lei, mas para cumprir a lei. Porque o povo não estava entendendo o que significava a lei, né? Então, Jesus falou assim, eu não vim para anular a lei, mas para cumpri-la. E Jesus foi o único que cumpriu a lei, hein? O único. Em 1 Coríntios, Jesus é a primícia dos que dormem. 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. Depois você confira aí. Eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Em 2 Coríntios, Jesus é a graça de Deus. Coríntios 12, 9. Capítulo 12, versículo 9. Em Gálatas, Jesus é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Capítulo 1, versículo 11 e o 12. Que ele é o verdadeiro evangelho, a salvação. Efésios, Jesus é a armadura de Deus. Efésios 6, 10 e 11. A armadura de Deus. Jesus Cristo é a armadura de Deus. A armadura é quando o soldado ele vai para a batalha. Naquele tempo, o soldado, né, que usava naquele tempo a espada, né, usava o capacete, a espada, o escudo, proteção das pernas, da parte do sapato, né, calçava aquele sapato bem resistente para proteger da espada. Em Filipenses, Jesus é o que supre as nossas necessidades. Filipenses 4, 13. Em Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 18 e capítulo 2, versículo 19. Então, ele é o cabeça da igreja. Cabeça é o líder, está na frente, ou ele está acima de todos. É o Senhor da igreja.
É Ele que comanda, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso Salvador. Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Capítulo 4, versículo 6. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel protetor. Capítulo 3, versículo 3. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Capítulo 2, versículo 5. Em Timóteo, Jesus é o Senhor e justo juiz. Capítulo 4, versículo 8. Em título, Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Capítulo 2, versículo 11. Depois você vai conferindo aí, examinando as escrituras. Filemon, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Capítulo 1, versículo 10. Então é o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria, mãe de Jesus, Madalena, Maria, mãe de Jesus, né, que teve Jesus, Madalena, seja lá São Benedito, São Paulo, seja lá quem for, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único. Não existe outro. Não há outro mediador. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. Capítulo 12, versículo 2. Ele é o autor e consumador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. A fé salvítica. Sem fé. Não estou falando da fé dos bens materiais. Que um tem fé, eu posso ter fé de comprar uma casa, comprar um carro, e etc. Mas, falando da fé de salvar. A fé de salvar é a única, só é a única. A que salva é quando você acredita em Jesus Cristo. Em Tiago, Jesus é o dom perfeito vindo de Deus. Tiago 1,17. Tiago 1, capítulo 1, versículo 17. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra principal. Capítulo 2, versículo 7. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Você vê que em Gênesis Apocalipse, nós estamos já em 2 Pedro, a gente vimos aqui a testificação do Filho de Deus, que de mim testifica, diz ele, diz o Senhor Jesus, cuidai nela que tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 João, Jesus é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Capítulo 3, versículo 8. Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que antes que tinha o império da morte era o diabo. Hoje, quem tem o império da morte e do inferno é Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, que foi dado. Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, ele tem a chave. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder e autoridade foi dado ao Senhor Jesus. Em 2 João, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Da verdadeira doutrina. Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faltou o livro de Judas, mas em cada Bíblia, porque eu não anotei aqui, porque se eu for procurar vai demorar muito. Em cada Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu já falei aqui,
né? Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus amados irmãos e ouvintes, se você ouviu essa palavra, se ouviu essa mensagem, aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Sempre será essa minha mensagem de todos os meus vídeos, porque o fim já está próximo. Nós já estamos já perto do fim. As coisas que estão acontecendo, o mundo está desgovernado. Vocês estão vendo a violência, pai contra filho, filho contra pai, pai estrupando filha, a depravação humana. Vocês estão vendo que estamos no final dos tempos. A Bíblia diz isso, as coisas que iriam acontecer. Então, se você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, repita comigo essas palavras: eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Aí, automaticamente, quando você falar do fundo do coração, por livre e espontânea vontade, não por força nem por violência, mas por livre e espontânea vontade, o Espírito Santo reposa sobre você como ele repousou sobre mim. E aí o que acontece? Você passa a ter entendimento de Deus, das Escrituras Sagradas e dos projetos de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Essa oração é dedicada a você que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Pai Santo, Senhor de todas as coisas, santificado seja o teu nome, Pai, que está no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus Altíssimo. Pai Celestial, essa pessoa que está aceitando a Ti como único e suficiente Salvador, faz uma transformação, derrama sobre ela o Teu Espírito Santo, proteja ela de todo o mal, de todas as obras de Satanás, de todas as legiões de demônios. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faz maravilha, manifeste o Teu poder. E a todos os ouvintes, Senhor, que ouviu esse canal, Senhor, que o Senhor venha fazer uma transformação, que o Senhor venha falar com ele através dessa palavra, Senhor. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Pessoal, muito obrigado mesmo, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Se você se converteu, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Sirva a Deus. Uma igreja que guarda a palavra de Deus. Uma igreja que não te explore. Uma igreja que ensine a palavra de Deus, a palavra de salvação. Muito obrigado a todos e fique com Deus. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.